Boa noite, então estou aqui em mais uma live. Hoje eu vou convidar a Cláudia Rachevski, psicóloga do Centro de Reprodução Nilo Frantz, para a gente falar sobre adiamento de sonhos, mais relacionado com os tratamentos de reprodução humana que ficaram congelados devido à pandemia por um tempo, já estão voltando. E claro que aqui no Rio Grande do Sul a nossa realidade foi bem diferente, está sendo bem diferente, né, do resto do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro. E também vamos falar como controlar a ansiedade. Sejam bem-vindas, Letícia, Bela Vista. E eu quero que o pessoal poste aqui como é que eles estão se sentindo diante dessa pandemia, diante do distanciamento social, se estão nervosos, se estão aflitos, roendo muitas as unhas, se estão tomando um suquinho de maracujá, uma maracujina para acalmar. Vão me contando aí. Rê, Letícia, as amigas, Clair, Débora, sempre presente, querida. A doutora Rosa, que esteve comigo semana passada. Muito obrigada pela presença. Então, daqui a pouco deve estar entrando a minha convidada, a Cláudia Rachevski, a psicóloga lá do Centro Nilo Frantz. Eduardo, oi prima, tudo bem? Estou esperando aqui a minha convidada. Um desafio, mas estou lidando super bem, sem paranoia. Que bom, isso é bem importante. Daí eu quero saber o que tu faz para lidar com os sonhos que foram adiados, que todo mundo tem sonhos, né? Além das mulheres e homens que estavam tentando engravidar, tem pessoas que estavam programando de viajar para fazer um mestrado, tiveram que postergar. Tem pessoas que iam lançar uma empresa, tiveram que também adiar um pouco, segurar a onda. Oi, Bento. Oi, Joana. Oi, Júlia. Minhas amigas sempre presentes. Ixi, meu Deus, troquei aqui. Deu. Isso que é bom da live, que a gente vai mostrando um pouco da nossa casa aqui também. Doutora Gabriela, Sueli, minha tia. Jubeck, sempre presente também, querida. E agora só estou aguardando a minha convidada, que eu não vi aqui ainda. Ceci, Cláudia, não estou achando ainda minha convidada, mas eu acho que ela vai dar um tempinho para que eu pudesse fazer essa introdução. Chegou aqui a Cláudia. Então, Cláudia, vou te aceitar aqui. Ela já está entrando aqui conosco. Que linda essa minha amiga. Muito obrigada, Bento. Obrigada. Oi, Sucesso, Fernanda. Oi. Tudo bom, Cláudia? Estava te aguardando, ansiosa. Uau! Sempre dá um nervoso quando a gente chama a convidada. Claro. Será que vai entrar? Será que vai aparecer? Manda um beijo pro tio, Sueli. São os família sempre presente. São os momentos atuais, né? Os imprevistos que podem acontecer. Todos. Sim, sim. E aqui na live eu também já dei uma... Inverti aqui o vídeo, já apareceu um pedaço aqui do meu armário. A vida real, né? A vida como ela é. Então, Cláudia, vamos falar um pouquinho, assim, do adiamento dos sonhos, né? Muitas pacientes da clínica, né, de reprodução, tiveram que adiar um pouco a transferência transferência embrionária, né, a gestação em si devido à pandemia, e algumas tinham exames para fazer que também fazem parte da investigação de infertilidade, tiveram dificuldade de agendar por conta desse pedido de que até exames e procedimentos eletivos fossem segurados. Então, como é que foi a tua experiência aí nesses últimos 2, 3 meses? Em primeiro lugar, com as pacientes. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Estou bem lisonjeada em ir até a tua casa
Tá bem bonita, Sim. bem linda para me receber. Eu não me arrumei de acordo com o convite. Mas, enfim, tempos de pandemia. Tá sempre linda. Ah, imagina. Olha só, Fernanda, aqui que eu fiquei pensando, tá? Eu acho o teu título, assim, genial. Né? O Como lidar com adiamento de sonhos e controlar a ansiedade. Então, eu vou depois falar sobre o teu título, mas vou responder o que a gente tem visto lá na clínica. Eu acho que as pessoas estão agora se sentindo mais confortáveis com a situação, entendendo um pouco mais. Então, elas não estão deixando de consultar, elas não estão deixando de ficar ligada ao seu médico, de ficar ligada na clínica, né? Eu acho que existem uma série de coisas que podem ser feitas antes do tratamento, né? Eu acho que tem todo um preparo, né? Então, assim, a gente está só postergando o momento, né, de fazer o tratamento um pouco para aquelas pessoas que não conseguem fazer agora, né? Algumas já é permitido, tu pode até falar melhor do que eu, né? Então, eu acho que eu sinto que hoje as coisas estão andando melhor, né? Sim. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul também, né? Que não... A doença, o inimigo não chegou do jeito que se temia, graças a Deus, né? E sabe que, na verdade, foi por isso que eu decidi fazer essa série de lives. Porque eu queria manter o contato com as pacientes. A minha nora tá aí. Queria... A Narinha tá aí também. Abraço. Que bom. E aí, com as lives, poder orientar as pacientes que tem coisas que elas podem ir fazendo, como a nossa live da semana passada sobre nutrição, que para se preparar para uma fertilização in vitro e chegar na fertilização com mais chance de sucesso. Exato. Né? E hoje, claro, o tema vai ser o cuidado com a ansiedade, né? Que eu recebi mensagem de muitas pacientes, estou muito ansiosa, não aguento mais essa pandemia. E algumas pacientes, elas tiveram o ciclo cortado, interrompido, porque elas precisavam fazer alguns outros exames ou até procedimentos antes de chegar para fertilização e não conseguiam marcar, ou se não tinham que ir com a mãe, só que a mãe é idosa, e aí como é que ia levar a mãe lá no hospital? Então, eu tive várias pacientes que me ligaram, mandaram mensagem, muito ansiosas com essa situação toda. Eu acho assim, por isso que eu vou trazer o teu título, né? Que é Como lidar com o adiamento de sonhos e controlar a ansiedade. Eu acho que é importante. Primeiro, eu acho que esse título até parece bem banal, né? Adiar os sonhos, a gente adia muitos sonhos, muitas vezes durante a vida da gente, né? Controlar a ansiedade, a gente controla o tempo inteiro, todo o tempo, a ansiedade da gente em circunstâncias que a gente vive. Mas e hoje? Por que ele está tão forte? Né? Eu acho que o que mais pega aí, na verdade, é porque a gente não sabe em que momento isso tudo vai parar e que a gente pode retomar os sonhos. Então, acho que isso acaba que gera mais ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Primeiro, é muito novo. Ninguém nunca viveu isso, nós nunca vivemos isso. Né? Claro, em outras épocas já aconteceram pandemias, mas a gente não vivenciou. Né? Os nossos pacientes de infertilidade, os teus pacientes, os nossos, né, em comum, não viveram isso. Então, como não ficar ansioso? E foi global também, né? Global. Todo mundo junto. É difícil, E eu gostei muito de uma frase que eu ouvi, que é assim, que o ser humano, ele não gosta risco, mas ele absolutamente detesta o imprevisto, conhecido, o né? que não se sabe, o incerto, né? Então, é interessante para esse momento. Pensar. A gente, né, tá uma enxurrada de incertezas, né? Sim. E, tipo, claro, tem pessoas que só adiaram uma viagem,
um estudo ou uma gestação, mas outras pessoas também estão com a ansiedade e a incerteza se amanhã vão ter comida na mesa, se vão ter o emprego garantido, né? E até também para as nossas pacientes, se elas vão ter dinheiro para pagar um tratamento de reprodução. Cada dor, cada ansiedade é a sua ansiedade, né? E ela, para cada um, ela tem o seu peso, né? Mas o que eu acho importante é que a gente possa... tu tá cumprimentando aí, né? Chegando bastante gente. Sim, sim, tem colegas, tem amigas, tem familiares. Eu acho importante, sabe, Fernanda, a gente... primeiro, se a gente fala dos nossos pacientes que estão em tratamento ou pessoas que vão fazer o tratamento de infertilidade, e falando mais em infertilidade mesmo, tá? Essas pessoas já têm uma ansiedade meio que fazendo parte, porque elas já perderam muito o controle do seu próprio corpo, né? Então, assim, elas têm uma série de sentimentos que já vêm sendo despertados, né? Aí tu imagina quando acontece uma situação dessa, sei lá, pega uma pessoa que tá tudo bem, como tu falou, que só tá adiando o sonho de uma viagem, né? E não é só, para essa pessoa o sonho dela é aquele, é do tamanho do mundo, né? Mas, bom, ela tá adiando aquilo, né? Agora, já não é fácil, daí vem uma pandemia. Aí aquela pessoa que está passando pelo processo de infertilidade, que ela já não tem esse controle do seu próprio corpo. Quer dizer, sentimentos que vêm despertando são enormes. E aí isso aí, o que acontece? Exacerba. Eu compreendo, eu entendo, eu não digo e acho que assim, vou falar aqui porque é descontraído, mas acho assim, horrível quando a gente pede para o paciente ter calma, quando a gente pede para a pessoa não ficar ansiosa. Como não ficar ansiosa, né? A Gabriele Back Studio me mandou um coração, tô mandando outro para ela. Então, eu acho que isso que tu tá fazendo é uma forma de a gente se divertir, se distrair. Isso é um grande negócio. Se a gente puder, de alguma forma, encontrar meios que a gente possa se aliviar, porque eu não tenho uma receita de bolo para dizer nem para paciente, nem para ti, nem para mim, porque eu também tenho as minhas ansiedades, né? Então, assim, não tem receita, dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Né? Ai, obrigada. Ai, Arrasando, Claudinha. Ceci Felipe. A Ceci, do marketing. Puxar saca não vale, né, Fernanda? Beijo, beijo. Então, eu acho que... meu fã-clube e teu fã-clube também. Uhum. Então, entrou o Pedro, que é um pastor, que é o pastor lá da Paraíba, que eu fui fazer um trabalho voluntário. Que legal. Né? Que é uma pessoa que cuida da alma também das pessoas, né, Pedro? E vão comentando aí como é que vocês lidam com a ansiedade de vocês, o que vocês fazem para amenizar, o que vocês acham que é importante. E sabe o que eu acho, Fernanda, uma coisa assim, eu acho que é muito forte quando tu não escolheu adiar, entende? Uma coisa é tu escolheu adiar, a gente adia, né? Como eu falei, mas às vezes tu adia porque tu fez essa escolha, vou desistir de fazer isso agora e vou fazer tal coisa depois, né? Mas essa situação é inevitável, precisamos adiar. Isso eu acho que gera mais ansiedade. E o que eu acho é que a gente tem que prestar atenção no que a gente está sentindo. Sabe? Eu acho que a gente tem que estar atento a cada... Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma live e a pergunta para a pessoa, para a entrevistada, era assim, tu já chorou algum momento da pandemia? Sim, óbvio. Por que tu já chorou? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque eu não sei como é que vai ser meus filhos. Porque as pessoas começam a repensar a vida, né? E eu acho isso muito legal, porque é importante isso. E eu acho que quando tu tem os teus sentimentos mais na tua mão,
fica mais administrável, né? Que é o que tu falou ali. O insuportável é aquilo que é o desconhecido, né? O resto a gente consegue ir conduzindo e entendendo. Bom, aí chega uma paciente e me diz assim, tá, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou ter isso na minha mão? Pedindo ajuda. Isso que tu fala de valorizar os sentimentos é do filme Divertidamente, né? De Não sei qual ter é. atenção para cada. Ah, é um filme de desenho animado que é muito falado até o Divertidamente, que tem a alegria, tem a tristeza. Aí falam da importância da gente prestar atenção no que a gente está sentindo, porque se tu tá com raiva, é porque alguma coisa tá te incomodando. Então tu tem que aquilo vai ser um sinal para tu cortar aquilo da tua vida de alguma forma que te dá raiva, né? Então é um filme que comentam bastante sobre isso, de valorizar cada sentimento é importante. E agora eu só vou falar aqui do Fabinho, da Kiteful, que foi meu professor de kitesurf. Foi uma das maneiras que eu encontrei para lidar com o estresse, enquanto eu estava escrevendo um artigo científico e trabalhando e bem ocupada. Aí eu vi aquelas pipas enormes na praia, eu disse, eu quero fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque deve ser muito difícil. É aquele de então, de levantar e surfar ao mesmo tempo. Uau. Então o Fabinho foi quase um coach, assim, porque ele disse, não, tu consegue, tu é obstetra, tu tira bebê, tu não sei o que, então tu consegue. Então foi maravilhoso aqui. Eu disse que, entra lá na minha live que eu vou fazer uma propaganda. A Diana, infectologista, deve estar também muito estressada, deve ter trabalhado muito nesses últimos meses. Minha colega da faculdade. Bela Vista. Acredito que um fator determinante de ansiedade neste caso é que o tempo pode ser determinante para algumas mulheres. Sim, porque também, né, isso até as sociedades pediram para segurar os ciclos de fertilização, mas levar em conta que algumas mulheres, talvez segurando muito, fossem prejudicar mais ainda o seu quadro de infertilidade por diminuição da reserva ovariana, né? E também as pacientes de oncofertilidade que vão fazer tratamento de câncer, vão receber quimioterapia ou fazer alguma cirurgia que vai afetar a infertilidade, essas também foram liberadas mais cedo, né, para o tratamento, porque era uma situação de urgência. Mas, graças a Deus, hoje tudo está mais voltando ao normal nas clínicas de reprodução por todo o Brasil. E a gente fica mais tranquilo aqui no Rio Grande do Sul também, né? E, claro, tomando sempre todos os cuidados, né, Cláudia? Uma clínica de reprodução já tem uma rigorosa vigilância da Anvisa, né? E agora mais ainda. E nós, profissionais da saúde, a gente já é mais treinado a saber como é que pega a infecção, a estar mais ciente de controle de infecção. Porque a gente tem um cuidado não só com o nosso paciente, ou com os nossos pacientes, mas também com a nossa equipe, né? Então, assim, todo mundo tem que estar saudável, né? E bem para atingir nosso objetivo, que é poder, né, trazer famílias aí para o nosso mundo, né? Então, sim, sempre atentar bastante para a segurança, né? Usando os protocolos, né, exigidos pela Anvisa e seguindo as... E a Letícia aqui diz, minha grande questão é como diminuir a cobrança pela produtividade. Letícia, isso é sempre na tua vida? Na minha vida é quase sempre, sim. Ou tu acha que piorou agora na pandemia, porque diminuíram os pacientes? A cobrança pela produtividade, ela tá falando do quê, tu sabe? Eu acho que ela se cobra para produzir, trabalhar. Ela se cobra? Nesse sentido, Letícia? Carolina. Como é que tu dá Tua sobrinha tá aqui também. Carolina Lemos. Oi, Carolina.
Parabéns pela tia. Ela é Tá psicóloga aqui nos também. ajudando. Ah, é psicóloga Psicóloga também? e faz marketing digital. Ah, então participe aí também, Carolina, com dicas para como lidar Ah, com a frustração, ansiedade. ó, o esposo. Meu esposo está ouvindo e disse que ele está ansioso e só come. Ah, Isso aí também, né, é. Cláudia, aumentou muito, né? Assim, pessoas que estão comendo muito, que estão bebendo Bebendo, muito, né? eu acho. Falou sobre isso ontem, É, alcoolismo. acontece que, claro, tu vai fazer um escape em algum lugar, né? Tu vai ter que achar uma válvula de escape. E eu acho que o comer muito, e principalmente se esse casal tá em tratamento, não sei. Bom, aí nós temos, como tu fez mesmo a live na semana passada com a nossa nutricionista Rosa, ou com a sua nutricionista de preferência, mas se vai para tratamento, é um bom momento agora de começar a cuidar do corpo, da mente, né? E a gente sabe, né, Fernanda, o quão importantes são os cuidados alimentares para o sucesso do tratamento de reprodução. Então, Sim. pensar nisso é bem importante. O álcool aumentou muito o número de pessoas bebendo mais por conta dessa pandemia. Claro, tu fica mais em casa, tu fica mais ansioso, então tu vai descontar em algum lugar. Faz parte? Faz. Mas a gente tem que, de novo, aquilo que eu falo sempre, traz para a consciência e pensa nisso. Ó, o chazinho calmante, Ah, tá. ótimo. Tem gente aqui que é a Eva, querida. Muito obrigada. Ela disse que eu tô linda, como sempre. Também é outra puxa-saca. Não, mas tá linda. Não tá aí muito atrás. Tudo é questão da luz, Eva. Tudo é questão da luz. Me ensinaram a usar a luz certa aqui, aí eu peguei a manha. Olha só, a Letícia então disse, porque vemos toda hora as pessoas nas mídias fazendo mil coisas agora na pandemia. Então parece que tá todo mundo fazendo um monte de coisa, estudando, fazendo live, não sei o quê. E eu acho que daí então ela fica ansiosa por causa disso. Isso também é bem abordado, né? A comparação que a gente faz com as pessoas nas mídias. Já fazia antes, né? Antes era assim, aquela fulana tá viajando e eu nunca viajo. Ela tem o namorado perfeito, eu não tenho. Ela tem filho e eu não tive, né? Então acho que isso é bem, é um ponto bem É interessante, né, Letícia, Cláudia? né? O nome dela? É Oi? Letícia? Letícia. Letícia, ninguém tá fazendo muita coisa. Essa é a primeira coisa, e eu posso te dizer com certeza. Tá todo mundo fazendo o que pode, né? E eu acho que tu não deve te culpar. Eu acho que a gente tá. Eu acho que a gente. É que eu tenho uma impressão que nós estamos sendo muito tolhidos. Então, eu acho que é mais por aí que está passando o sentimento dela, né? Então, é muito difícil, porque tu quer produzir, é lógico, mas tu não pode produzir. Não, eu, de certa forma, acho que não estão nos deixando produzir, né? Então, eu sinto. Já visto que tem gente no supermercado. As pessoas estão indo para o supermercado, que é uma maneira de se sentir, talvez, útil, vivo, se percebendo, né, podendo fazer o ir e vir. Eu acho que isso aí é que a gente está, nesse momento, com essa dificuldade de sentir que a gente tenha o livre arbítrio, né? E a gente não está tendo. Então, acho que o sentimento da Letícia é um sentimento real e natural, né? Mas não te culpa, porque tu não tá sozinha nessa. Uhum. Ó, a tua sobrinha disse aqui que ela tem feito muita meditação. E isso aí a gente também vê bastante nas mídias sociais, todo mundo fazendo yoga, meditando, tem sido cada vez mais também falado, né? Eu também, eu tento meditar, tento fazer yoga, tento fazer exercício físico, que são coisas que aliviam o meu estresse. Agora mesmo, antes de entrar na live, também eu fiz uma aula de dança para descontrair, para ficar mais solta, mais divertida e também baixar minha ansiedade, que eu fico ansiosa assim toda vez que eu vou entrar na live, porque para mim, como eu já falei, é um desafio. Eu sou mais introspectiva e isso, né? Até uma amiga que está lendo o método Harvard de ser feliz, ela mesma disse,
Assiste um vídeo bem engraçado que é bom para lidar com o estresse e para fazer antes de algum desafio que tu tenha pela frente. Então, às vezes eu tento fazer isso também, ou essa aula de dança. Sabe o que tu tá me dizendo? Tu tá me dizendo que tu achou alguma coisa aí que te faz bem. Então é isso que a gente tem que fazer, é a gente achar, talvez a pessoa não queira fazer nada, de repente a pessoa vinha num ritmo alucinado lá e resolveu aproveitar esse momento e parar. Bom, é o que tu encontrou para ti, essa situação. Então, o que a Carolina falou? Qual foi o comentário dela que eu agora me perdi? A Carolina disse que tem feito muita meditação. Meditação. Então, também é isso aí. Encontrou. Eu, por exemplo, não vou conseguir nunca meditar, eu acho. Nunca, nunca. Nunca não. Não dá para dizer nunca. Mas eu posso dizer que eu teria dificuldade. Não consigo. Sou agitada. Né? Eu acho que eu ia... Sei lá, não sei. Então, eu acho... Mas eu vejo pessoas agitadas que às vezes dizem, eu corro. Daí, quando eu tô correndo, eu medito. Que daí eu não penso em nada. Não, eu acho que tudo vale. Eu vou um dia tentar. Por exemplo, eu fui fazer uma prova do mestrado que eu estou fazendo. Eu não conseguia me concentrar. Eu fui super mal, porque eu estava desfocada. Então, eu acho que este momento ele vai fazer com que a gente descubra algumas coisas diferentes na gente. Pode ser que a gente mude, pode ser que a gente volte ao normal, a gente não sabe. Né? Mas nessa circunstância a gente pode se surpreender com coisas que a gente nem sabia que seria capaz. Tu vê, tu nunca imaginou que tu ia fazer esse negócio aí de surfar e voar. De live. E tô adorando, tô me divertindo. O pastor aqui, Pedro, disse ansiedade. Nem todos reagem na medida certa, que tem a rotina quebrada, insegurança do que tá por vir ainda, né? Porque, claro, a gente vai ter uma onda aí muito grande de pessoas sem emprego, sem renda também, né? E isso tudo gera ansiedade. Não tem como não ficar ansioso, né? Eu, a princípio, né? Claro, tô trabalhando, tá tudo certo comigo, mas eu fico ansiosa só por pensar no coletivo. Já me dá uma ansiedade. E a ansiedade tem muito com o pensar no futuro, né, Cláudia? A ansiedade é porque a gente fica projetando o futuro. Muito. E aí a importância de viver o presente, que a meditação traz, o mindfulness, né? O yoga, e tentar calar os pensamentos um pouco, né? Sim. Pensar que a gente não é só o nosso cérebro, gente. O cérebro é só um dos órgãos do nosso corpo. Então... É um conjunto, né, de coisas, mas é o que eu te digo, às vezes a pessoa não consegue fazer isso. Então, e eu acho que a gente, por isso que eu digo, tem que identificar, a gente tem que nomear o que a gente tá sentindo. Claro, tu vai dizer, mas eu não sei o que eu tô sentindo. Bom, aí vai buscar ajuda, né? Por exemplo, volto lá para aquele casal. Ele tá comendo muito, né? Tá ansioso. Vai na nutricionista, tenta resolver isso. Isso é a primeira coisa. Quer dizer, já sabe que tem alguma coisa aí que dá para fazer esse movimento e modificar. Né? Então, ele já identificou, estou comendo muito. É um sintoma. Né? Então, vamos trabalhar isso. Ou vai no terapeuta, vamos ver o que é. Né? Hoje, a telemedicina veio super, né, para ajudar. Que bom que permitiram, porque não era permitido. Né? A gente também não podia fazer, o Conselho Federal de Psicologia também não permitia fazer atendimentos online. E hoje está permitido, é muito bom isso, né? Sabe que agora me ocorreu, e não sei se cheguei a te comentar isso ontem, quando a gente conversou um pouco, acho que eu te comentei de uma pessoa, de um senhor, que me mandou uma mensagem esses dias perguntando se eu atendia aqui na praia. Eu tô na praia, né? Tô agora esse final de semana. E me perguntou se eu atendia aqui na praia. E eu disse, ele é uma pessoa aqui do meu condomínio, um funcionário do condomínio. E eu disse que eu não atendia, mas se eu poderia ajudá-lo. E ele disse que ele estava muito ansioso, mas ele estava atribuindo essa ansiedade ao problema com o chefe dele. E eu fui tentando ouvir um pouco mais. E ele disse que aquilo estava afetando a família,
estava afetando o relacionamento dele com a família, o relacionamento dele com os filhos, o relacionamento com a esposa, e que ele não sabia o que ia acontecer com ele. E eu comecei... E ele jogava tudo isso no trabalho. E aí eu comecei a mostrar para ele que a gente podia identificar. Claro que eu não estava tratando ele, porque não tenho como tratá-lo. Conheço ele aqui de outras formas e nem atendo, só atendo casais, né, lá na clínica com infertilidade. E essa foi uma pergunta. A clínica oferece atendimento psicológico, sim, mas para casais inférteis. Isso. E aí eu fui mostrando para ele que a gente poderia entender que o que ele está vivendo, todo mundo está vivendo, que é uma ansiedade exacerbada. Tá? E que a gente podia separar um pouco o que era a ansiedade que a gente já tinha antes, né? Pega uma paciente que está vivendo o tratamento de infertilidade. Né? A ansiedade é uma coisa que aparece muito. Ansiedade, angústia, tristeza, né? São outros sentimentos. Então, a gente tem que olhar e separar o que a gente já tinha antes e o que está vindo agora com mais força. Por isso que eu digo, vamos prestar atenção no que a gente está sentindo. Né? E poder... Sim. E, Cláudia, e tu chegaste Claro que eu sei que tu não faz, que tu foca nos casais inférteis da clínica. Até perguntaram aqui se a orientação é individual ou para o casal. Olha, eu sempre recomendo para o casal. Se a gente está fazendo um tratamento de casal, se é um par, eu gosto de atender o casal, porque eu acho que o tratamento é de ambos, né? Mas, se às vezes... E um ajuda o outro, provavelmente. Hã? Um ajuda o outro, provavelmente. Um ajuda o outro. Se não está ajudando, eu ajudo com que eles se ajudem. Uhum. E, Cláudia, tu chegaste a ver alguma coisa dos psicólogos que estavam se dispondo a prestar serviço gratuitamente online? Eu vi alguma coisa, eu não sei, eu acho que não é gratuito, tá? Eu sei que a Fundação Universitária Mário Martins, onde eu fiz até a minha formação de psicoterapeuta lá, eles estão se dispondo a atender online, provavelmente, mas eles têm um valor bem mais baixo. Eu vi depois, ontem eu entrei num lugar que tinha atendimentos online, mas eu não entendi se é gratuito ou não. Eu acho que isso é fácil pesquisar na internet, né? Mas é que acaba que tu tem que criar um certo vínculo. Então, eu acho a Fundação Universitária Mário Martins um ótimo lugar para poder fazer isso. Né? E outra dica que eu dou agora, que eu lembrei, que às vezes a pessoa tá com uma crise de ansiedade muito forte, insônia, tá assim, muito tenso o negócio. Tem os aplicativos agora também, né? Tipo Calm, tem um que é brasileiro, que foi lançado por um psiquiatra gaúcho aqui de Porto Alegre, que não me lembro o nome agora, mas que ajuda bastante, assim, também. Dá umas meditações guiadas. Bota ali o que tu tá te... Tudo é válido, né? Tudo que tu fizer que vai te trazer um benefício, que vai te trazer um bem-estar, que tu entende que aquilo vai te fazer bem, tá valendo, tem que fazer. Tá, eu quero que o público aí comente o que eles fazem para lidar com a frustração, com o estresse, a ansiedade, para a gente acrescentar aqui no nosso debate. E, Cláudia, ontem quando a gente conversou, outra coisa que tu disseste que é muito importante é que as pessoas que estão ansiosas ou deprimidas, que é importante que elas saibam que elas não estão sozinhas, né? E até para casais tentantes, isso é muito importante, né? Tem grupos na internet de casais tentantes que se ajudam. Porque... Dicas. Comenta um pouquinho sobre isso. A paciente o casal que está vivenciando essa questão da infertilidade, a sensação que eles têm que só eles são inférteis. Eu costumo dizer que eles são inférteis no mundo fértil. Essa sensação, porque eles olham para o lado, tá todo mundo grávida, né? Menos eles. Então, assim, como se fosse muito fácil todo mundo engravidar. Então, assim, e aí quando engravida, a cunhada é sempre o maior problema, né? A cunhada engravidou, aí acaba com a vida dela. A irmã já não é tão ruim, mas a cunhada é péssimo. Então, eu gosto muito de lembrar para as pessoas que
claro que elas não estão sozinhas. Já visto o tamanho das clínicas, o quanto, a quantidade de clínicas de infertilidade que existem no mundo. Então, é muito importante. Não consola, mas ajuda, né? Ajuda tu poder saber que tem alguém que está vivendo a mesma coisa que tu. Né? E por isso que eu falei lá no começo lá da Letícia, tu não tá sozinha, Letícia. Tá todo mundo, de certa forma, acha que está produzindo menos do que gostaria. E tá, é real. Né? Então, as pessoas que estão passando pelo processo de infertilidade, têm sentimentos muito, muito fortes. Tem impotência, tem tristeza, né? Tem uma montanha-russa de emoções. Frustrados, culpados, muito, Porque eu, né? Porque eu, né? Então, é muito triste e essas pessoas precisam ser ouvidas. Então, assim, não tá legal, conversa com a tua médica de novo. Eu sempre digo para paciente quando vai para mim, chega na clínica em mim, digo, não entendeu direito? Volta lá na Fernanda. Pergunta para ela de novo. Né? Porque eles saem com muitas informações na cabeça. E a questão principal é que aquilo fica ecoando, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz. Então isso é muito, muito triste, Sim. né? E eu acho que E se culpa por alguma coisa que fez, pelo tempo que deixou passar. Se culpa até pelo que não fez. Eu, quando falam do tempo, eu disse, tá, mas tu fizeste outras coisas. Né? Tu te formou, tu fez mestrado, tu fez doutorado, eu tento aliviar. Mas é a verdade. Então a minha colega Diana Santini, que é infectologista, ela disse que para aliviar o estresse ela escuta música calma antes de dormir. Eu também faço isso. Muitas noites de insônia, tem aquelas músicas para insônia, né? Eu tento tomar também uma maracujina, um suquinho de maracujá, algo assim. E a Diana disse também que ela arruma as coisas, arruma a casa. E ela organiza o pensamento dela. Eu ia falar. Isso os japoneses fazem muito, né? Até parece que no Ano Novo eles gostam de fazer uma faxina, arrumar toda a casa para começar o ano bem e com a mente organizada. Exatamente. É uma das coisas que eu ia dizer, porque eu acho que a atividade física é super importante, porque, como eu disse, se a gente focar para todas as pessoas, mas focando na infertilidade, nos casais que estão fazendo o tratamento, atividade física é super importante. Isso é organizar as coisas que, em geral, a gente não tem tempo para fazer, né? Então, é um bom momento, porque organizando o externo, tu tá organizando o interno, né? Então, acho que dá uma... põe fora aqui. E eu acho que até para reprodução também, como tem muita informação, acho que é legal também ter uma agenda, né? Ter as datas, alguma coisa assim. Eu acho que também ajuda a organizar a cabeça e deixar mais calma. Sim, e o que as pessoas têm falado muito também é meio que manter sua rotina, sabe? Sim, isso eu fiz também no início lá da pandemia, que eu fiquei mais em casa. Eu organizei uma rotina. 8 horas acorda, 9 horas faz yoga, 9h30 estuda. Também fiz isso. Também é bom, né? Dá uma calma. Não, e sabe o que é também, Fernanda? Quando a gente começa a ficar mais em casa e a gente está realmente ficando mais em casa, a sensação é que vai puxando a gente para baixo. Né? Tu pode ver, sei lá, se tu tá com uma gripe e ficou em casa, não saiu, tu fica na cama, dá um ar de mais deprimido, entende? E eu acho que a gente tem que driblar isso. A gente driblando isso, eu acho que a gente começa a se mexer mais, a se enxergar mais, a fazer circular não só energia. Não só circular o sangue da gente, como os pensamentos. Então, acho muito importante a gente poder prestar atenção que a gente está se puxando para baixo quando a gente fica mais em casa. Né? A gente come mais, dorme mais, fica lá dentro do Netflix muito. Né? E por isso aquilo da bebida, as pessoas acabam bebendo mais. Então, acho que a gente tem que poder criar uma certa rotina para organizar
sua vida, né? E eu sei de muitas pessoas que estavam aqui em Porto Alegre, deprimidas, dentro de casa, sem sair, e foram para a praia. Sim, tá E super ficaram lá isoladas. E elas dizem, me deu um up, mudou o astral, né? Porque aí podem caminhar na praia, que tem uma pessoa aqui que diz que faz isso para aliviar o estresse, e faz yoga. Aí eu tenho uma amiga, a Letícia, que diz que está ficando no trabalho, está focando no trabalho. E dias mais tensos ela medita. Tá conseguindo meditar, Letícia, que a Letícia também é bem agitadinha. Eu chamo ela de pimentinha. Parabéns, parabéns, Letícia. Viu como tudo é possível? Tudo é possível. Eu acho que... A doutora Cintia entrou aqui com a gente, a doutora Simone também tinha entrado já. Oi, Cíntia. Tudo bom, Cíntia? Cíntia, o que você faz para controlar a sua ansiedade? A Cíntia faz bastante exercício. Caminha, corre. Sabe que eu acho importante a gente lembrar o tempo inteiro que isso vai passar. Tá? Isso não é para sempre. Isso é uma situação atípica, diferente, desconhecida, que sim, que gera ansiedade, que traz estresse, que traz muito medo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque a gente entra nas mídias, nas TVs e tal, e as notícias são as piores todos os dias, né? Um exagero de morreu um, morreu dois, morreu três, morreu não sei quantos, e a gente fica ouvindo aquilo, e aí tu fica pensando, bom, agora há pouco eu tava falando com alguém, a pessoa disse assim, ele tá morrendo de medo de pegar. Então, assim, as pessoas estão com medo, e é real, né? Sim, sei lá. Sim, tem pessoas que estão com muito medo mesmo de pegar, de ter complicação. E sabe que eu me lembrei também, relatos que eu já ouvi de pessoas que pegaram realmente Covid, foram para o hospital e relataram, assim, muita ansiedade, muita angústia, medo de morrer. Então, como não sentir isso, né? Adriana. Entrou a Adriana Bosmikish, querida, beijo. E olha aqui o pessoal falando também que o contato com a natureza é bom, né? Faz bem. Praia, serra. Isso eu também acho que o contato com a natureza, para mim, é muito importante, me renova. Mas meditação é o que mais estão fazendo. Meditação guiada, quando perco sono na madrugada, coloco para me acalmar. Tem muitos aplicativos, recursos, né, para essas meditações guiadas, que são muito bons. E quando um assunto fica muito fixo, eu procuro uma meditação que me acalme no assunto específico. Sim, sai um pouco do foco daquele assunto, né? Há muitos com ansiedade por não saber se terão dinheiro para sobreviver. Isso aí que é o pior, né? Eu acho que a grande medo muitos desempregados, né? O grande medo é o dinheiro, é uma coisa objetiva, mas é o que vai acontecer comigo amanhã. Vocês não sabem, assim, né? Eu não acho que vai acontecer muitas coisas, eu acho que economicamente é o pior de todos, sem dúvida, para mim, né? Mas eu acho que o maior medo é isso, é o medo do desconhecido, do que vai acontecer, porque a gente está falando aqui, por exemplo, agora tu estava falando da meditação, eu fiquei pensando, acho que eu vou ter que experimentar, porque eu estou vendo que está todo mundo fazendo isso, né? Eu nunca fiz, então vou experimentar. Bom, vai ser uma coisa diferente. Agora, se eu vou seguir fazendo isso, eu não sei. Agora, tu não ter um emprego, tu chegar, acabou a pandemia, pode todo mundo para a rua. Tá aí, para onde eu vou se eu não tenho trabalho? Sim. Então, eu acho que vou sustentar minha família, né? Botar comida na mesa. Exato. Entrou aqui também a Alessandra Tessaro, que é fisioterapeuta, e ela trata pacientes com câncer de mama. Olha só. Ela tem bastante experiência em tratar pessoas que estão vivendo um período de muito estresse, né? Alessandra, me diz aí o que tu acha que é importante para lidar com estresse. A doutora Vivian Bisotto, dermatologista, obrigada por estar aqui de novo na minha live. Semana passada ela estava também.
que mais, Cláudia? Vai Que falando aí mais? enquanto o pessoal vai mandando mais ideias. A gente já está conversando há 45 minutos. Às vezes a gente acha que vai, em 20 minutos vai falar tudo, né? E quando a gente vê, passa rápido. Passa rápido e isso é uma coisa que eu acho que faz parte, tá? Por que a gente está fazendo tantas lives, por que as pessoas estão usando esses canais de comunicação? Porque as pessoas estão precisando falar, elas têm necessidade de se comunicar, elas têm que trazer isso para, né, como eu te disse, assim, obrigada por me convidar para ir na tua casa. Né? Eu estou me sentindo dentro da tua casa numa festa, só eu não sabia que traje era, então eu tô muito praiana, tão arrumada, mas foi como eu consegui. Então, é verdade, né, Cláudia? Eu também tô na tua casa, tô me sentindo aí na tua casa, não na praia. A gente não pode ver as pessoas, mas a gente está com elas. Então, eu acho que isso é muito legal e muito importante. Então, assim, graças ao Covid. Azar que eu improviso, mas eu acho que é improviso, mas a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar, as pessoas precisam dizer o que elas estão sentindo, porque senão elas não vão aguentar. Né? É uma forma de poder aliviar a sua ansiedade. É uma forma muito importante, porque são trocas. O pessoal tá dando um feedback aqui que nós estamos ótimos. Que bom. Que bom. E tá ótimo porque vocês estão contribuindo também. Não, e eu é minha primeira live, assim, né? Tô nervosa. A Cláudia está debutando. Tô debutando. Eu acho que tá cheio de gente debutando nesse negócio. É verdade. Eu comecei falando até com uma amiga, vamos fazer uma live, daí ela tinha que gravar um vídeo no dia. Daí ela se arrumou toda, não sei o que, mas ela não conseguiu gravar o vídeo, pediu pro sócio dela gravar. Daí depois ela fez uma live também. Daí ela disse, consegui fazer a live. Porque a gente vai se superando, né, na timidez. São necessidades, né? A Cecília botou a tua sobrinha botou pessoas querendo se conectar com as outras. É verdade, né? Que isso também é um outro pilar da saúde mental, né? Ter amigos, se conectar com a família. Isso é muito terapêutico, né? E isso é outra coisa, porque as pessoas tiveram que se afastar das pessoas que elas amam, né? Ou a mãe, ou a irmã, ou, né? As pessoas precisaram se afastar pelo isolamento. E isso gera muita ansiedade, porque tu deixou de ver aquela pessoa que tu via toda semana, né? Então, isso, se a gente pode ter esses canais de comunicação. Oi, Celina! Celina, minha amiga. Essa aí sabe aliviar total a ansiedade. Mora em Búzios. Medita. É a Cerâmica? MC Canário. Tá. É a Maria Celina. Linda. Mora em Búzios. Ai, que delícia. Sabe? Essa sabe aliviar bem a ansiedade. Ela pode dizer o que ela faz. Medita, faz yoga. Nos conta aí o que você faz. E a Adriana Bosmikish comentou que o maior programa agora, hoje em dia, tem sido ir às compras no supermercado. Exato. Quem encontraremos sobre o que falar? Eu acho que ficou um período que todo mundo só falava do Covid, da pandemia, né? Eu acho que aqui agora deu uma aliviada, né? Eu sinto, assim, nos últimos 10 dias. Pouco, sim. Acho que teve um aumento. Tu diz o assunto ou tu diz de movimento? Não, eu digo, o movimento aumentou, mas o assunto antes eu encontrava as pessoas e a gente só falava da pandemia, do Covid, do não sei o quê. Tu viu o que apareceu na mídia, o que apareceu no último estudo, e a cloroquina, e o ministro da saúde, não sei o quê, o que tu acha, mas o que acontece, né? E eu acho que agora, nos últimos 10, 15 dias, o assunto mudou um pouco, pelo menos onde eu circulo. Parece que mudou um pouco. Mas sabe por quê? Depois vou dizer que a Celina diz que ela tem o paraíso de Búzios, né? E ela não sabe o que é ansiedade. Nenhuma de nós saberia se estivesse morando lá, mas tudo bem, né?
O que eu acho, Fernanda, também, talvez, essa questão que tu está trazendo do assunto, de terem, de estarem falando menos, talvez porque já estamos nos acostumando a viver com isso. Já não é mais tão desconhecido, né? O agora já não é mais tão desconhecido. Desconhecido é o que pode vir amanhã, que a gente não sabe. Mas o que a gente está vivendo agora, a gente já está, quantos meses? 2? Mais de 2 na pandemia? Desde março, né? 20 de março, Então, abril, maio. Então, tudo aquilo que tu vai te acostumando a viver, vai ficando familiar. Então, tu vai passando. Isso eu acho um perigo, a gente tem que cuidar. É o tempo, né? O grande remédio. É o lidar com aquilo que a gente começa a dominar. Sei lá, eu vejo as pessoas esquecem de tirar a máscara. Sei lá, entra no lugar de máscara. No carro, quero dizer, sabe? Porque às vezes tu pode tirar dentro do teu carro. E as pessoas, até me esqueci, já ouvi. Esqueci que eu tô de máscara. Entra dentro de casa e não tira a máscara. Porque se habituou. Então, eu acho que quando aquilo começa a te tornar familiar, te baixa a ansiedade. Quando aquilo é desconhecido, a ansiedade te aumenta, né? E aqui, ó, o Bela Vista Flat, que é um flat aqui em Porto Alegre, na Lucas de Oliveira, tá dizendo que fala por experiência, até pela procura de muitos casais que estão se separando. É uma arte também, né? Ficar confinado, mas eu não sei se tem muitos casais se separando, eu não vi nenhum trabalho, nenhuma pesquisa, mas eu acho que é ou os casais vão se amar mais ou vão se odiar mais, né? São duas opções, porque... Sabe que eu no consultório, 2 pacientes que são tentantes, ela disse, não, a gente tá super bem, a gente tá aproveitando a pandemia. Então, eu acho que também tem os casais que se amam. Casais que conseguem fazer com que essa situação venha a seu favor. Né? Isso que eu acho importante, a gente trazer para o nosso favor, ao nosso favor, aquilo que a gente está vivendo. E aí a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade, a gente consegue administrar. Esse é o grande negócio. A gente não administra um negócio, um dinheiro e tal, a gente tem que administrar nossos sentimentos, nossa vida, nossa maneira de viver, o nosso casamento, nossos filhos, né? O nosso tratamento de fertilidade. Sim, isso até numa aula de yoga eu ouvi que a gente tem que escolher os nossos pensamentos como a gente escolhe as nossas roupas. Oh, que lindo! Lindo! A gente escolhe, né? Ficar ansioso, ficar sofrendo, ou tentar mudar o foco, né? Por mais difícil que às vezes seja. Como? Por mais difícil que isso seja, né? A Ana tá falando isso em qualquer situação, isso que é. Não peguei. Pois é, isso que é, Adri. Pois é, ficamos na dúvida aqui. Daqui a pouco ela comenta. Fala. Então, quanto a essas coisas de casamento também, eu fiz um vídeo. Bem isso, administrar. De repente é isso também que é a situação do Covid. Não, administrar é o que a Celina falou, acho que é a situação que eu tinha falado, né? Eu fiz esses dias um vídeo que estava falando desse negócio do casal, né? E aí veio uma pergunta, como administrar, a pergunta era bem essa, como administrar o relacionamento do casal nesse momento de pandemia, né? Então, eu até sugeri que, às vezes, dependendo, é importante até que o próprio casal, dentro de casa, faça esse distanciamento. Às vezes é importante porque para que um possa pensar, às vezes tu precisa pensar, o outro precisa de um tempo, né? Não se torna muito... A gente se torna chato num convívio 24 horas, né? Então, assim... Às vezes nem a gente se aguenta, né? Nem a gente se aguenta. Ou então, sei lá, uma coisa que eu sugeri que eu achei bem legal é... Peguem os seus álbuns de casamento, a sua história, vem, busca, rememora, traz as coisas boas para dentro de casa, né? Não tá podendo, se afasta um pouquinho, né? Se distancia um pouquinho.
tá podendo ou não tá podendo e quer melhorar, busca, vamos olhar umas fotos, bota uma música, vai dançar. Esses dias eu ouvi alguém falando que o casal que eles ligam o som. A Cláudia é ótima esposa. Um exemplo de esposa. A gente faz isso. É um exercício, um esforço. Porque a gente quer ficar bem, né? E agora não é uma hora boa de separar, porque não dá para encontrar ninguém, não dá para conhecer ninguém. Então, né? Fica aí, né? Fica administrando seu casamento. Agora estão abrindo os locais aqui em Porto Alegre de novo, Cláudia. Ah, já estão abrindo. Por isso que tu tá bonita assim, tu vai sair depois, então. Eu fico bem animada depois das lives. Na semana passada eu tava, ainda mais que eu tomo um Red Bull para ficar bem agitada e concentrada. Mas semana passada tirei toda a maquiagem e fui dormir. Vamos nos despedindo, que já tá fechando 1 hora. Opa, já? Cláudia, adorei te ter aqui. Muito obrigada Eu por também. Adorei. me receber na tua casa. Igual. E eu te receber aqui em casa. Muito bom, muito obrigada. Tô sempre aí, o que tu precisar. E se tiver alguém que precisar conversar, eu tô aqui, fala contigo e através de ti tu me contata. E obrigada aí pro meu fã-clube, adorei. Eu também adorei meu fã-clube, adorei a participação de pacientes, das amigas, da família, da Eva. Tá, gente? Então, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Obrigada, tchau. Beijo.